Fala aí, arteiros e arteiras, como vão vocês? Eu espero que muito bem. Bom, hoje nós vamos falar de arte contemporânea, voltado principalmente para arte performática, ou conhecido mundialmente como performance. Primeiramente, o que é performance? No dicionário, se a gente for procurar o termo performance, ele vai nos referir a, qualquer apresentação artística que um artista produza e que possa ser encenada várias vezes seguidas. Tanto no teatro, quanto na dança, quanto na música, enfim, a performance de uma orquestra, de um ator, de um bailarino. Tudo isso é uma performance. Porém, dentro da arte contemporânea, o termo performance se renovou. Por quê? Lá por volta de 1960, um grupo chamado Fluxus, que foi um grande influenciador dentro das artes visuais, criou o termo performance a partir dos happenings. Happenings eram momentos que aconteciam durante um dia ou tempo específico, e acontecia somente naquele momento e depois simplesmente sumia. É como se fosse mais ou menos flash mobs. Enfim, o grupo Fluxus foi um dos primeiros grupos artísticos assim que começou a criar uma arte miscigenada, ou seja, que envolvesse, que englobasse as outras linguagens também dentro das artes visuais. Então reuniu músicos, bailarinos, coreógrafos, atores, tudo dentro de um balaio só, e começaram a criar performances. O que eram performances? Era basicamente um improviso de tudo, ou seja, um músico começava a tocar, o bailarino começava a dançar e ali acontecia alguma coisa. O ator começava a interpretar. O artista em si, dentro da performance, usa o próprio corpo pra fazer arte, ou seja, ele não vai pintar um quadro. Na verdade, a obra de arte vai ser o corpo dele, então vai ser o corpo dele é a matéria-prima. Esses movimentos de performance começaram a acontecer principalmente na década de 60 por causa da influência da Guerra do Vietnã e todos os conflitos que aconteciam nos Estados Unidos, e principalmente por causa do movimento hippie também. Então, na maioria das manifestações que aconteciam contra a guerra, as pessoas acabavam criando performances na própria avenida. Então, às vezes criavam maneiras de protesto que usavam o próprio corpo e que acabavam tornando aquilo uma performance. Se aproveitando disso, os artistas começaram a inovar no jeito de criar arte e usar o próprio corpo como objeto artístico. Dentro da performance, a gente pode usar todas as linguagens aleatórias que existem ao redor das artes visuais, mas também pode simplesmente usar o corpo como somente corpo, ou seja, um olhar, um som, um gesto, ou simplesmente o corpo parado sem fazer mais nada. A ideia da performance é o quê? É causar uma reflexão pelo corpo do artista. Aqui no Brasil a gente teve muitos exemplos ótimos de artistas performance, mas o que mais assim carimbou o nome dele na história da arte foi o Hélio Oiticica com seus parangolés. O que eram parangolés? Eram pedaços de pano colorido que o Hélio vestia e saía por aí perambulando, fazendo inúmeras coisas com eles vestidos. Então, os parangolés em si eram a reação do tecido no corpo do artista. Se fosse só o tecido, não era uma performance, não era um parangolé, não era o Hélio Oiticica. Ou seja, a performance ela só acontece porque o artista tem que estar lá, o artista tem que estar presente. E falando em artista estar presente, uma das performances mais famosas de uma artista, mais assim, todo mundo já ouviu falar, principalmente porque viralizou no Facebook, meio que desvirtuada a história real da coisa, foi a Marina Abramovic com a performance A Artista Está Presente. O que a Marina faz nessa performance? Ela fica sentada, com um vestido vermelho, na frente dela tem uma mesa de madeira e do outro lado uma cadeira vazia. Essa mesa fica colocada dentro de uma galeria de arte durante o dia inteiro e a Marina fica lá sentada esperando as pessoas. Uma pessoa senta lá e ela encara a pessoa durante o tempo que a pessoa aguentar ficar encarando ela. É um olhar bem penetrante. Tem vídeos no YouTube espalhados pra tudo quanto é canto. E o legal é que a Marina não fala nada. Mas ela fala muito, somente com o olhar. E as pessoas acabam criando uma reflexão de si mesmas somente no olhar dela. Tem gente que chora, tem gente que ri, enfim, são inúmeras as reações simplesmente com o artista presente ali na sua frente. Isso é legal da performance, porque as reações do público são extremamente diferentes. E o que é diferente também é a performance de um lugar pro outro. Apesar da Marina ter feito a performance A Artista Está Presente em vários lugares do mundo, em cada lugar que ela apresentou essa performance foi diferente, porque ela precisa da reação do público pra criar. Se não tem o público, ela vai ficar ali, claro, vai ser filmado e tudo mais, mas a performance vai ser totalmente diferente. Isso é legal da performance. E independente do local onde você for apresentar, mesmo que ela siga o mesmo roteiro pré-planejado, ela vai ter uma história totalmente diferente. Ou seja, ela não é roteirizada nos mínimos detalhes. Ela tem um eixo e o artista segue aquele eixo. Depende da disposição do público de deixar aquela performance no eixo ou não, simplesmente mudar totalmente. Se alguém sentasse lá e começasse a conversar com a Marina, talvez
talvez a performance fosse totalmente diferente. Precisa de público? Não. Uma performance ela pode acontecer, por exemplo, num quarto fechado sem ninguém. Mas pra a gente ter noção que a performance aconteceu, ela precisa ser filmada ou fotografada ou gravado só o áudio dela, enfim. Então não necessariamente precisa do público para ver. Porém, a maioria delas tem a participação do público. Isso é muito legal. Se vocês procurarem, tem vídeos da Marina Abramovic fazendo diversas performances. Ela é uma artista performer, então tem muita coisa dela espalhada por aí e as reações são as mais diversas possíveis. O legal é que, como ela aborda o corpo do artista como objeto artístico, eles põem o corpo à prova de tudo mesmo. Então a Marina também tem outra performance que ela põe vários objetos numa mesa e ela fica em pé dentro dessa mesa atrás da mesa, e o que a pessoa tem que fazer? Ela pode usar todos os objetos daquela mesa no corpo da Marina, da maneira que ela preferir, da maneira que o público preferir. Então tem uma arma, tem faca, tem uma rosa com espinhos, enfim, inúmeras coisas. E o que mais choca nessa performance é que a performance ela vai acontecendo de acordo com a comunidade que está ao seu redor. A Marina mesmo deu um depoimento que depois dessa performance ela ficou extremamente chateada porque ela estava ali exposta ao público e ela não esperava que a reação das pessoas fosse de tanto ódio, de tanto rancor, porque as pessoas espetaram a rosa nela, enfim, cortaram, fizeram coisas que não é legal. Então, tipo, reflete basicamente o pensamento da pessoa em si, ou seja, o público só vai ter a reação de acordo com aquilo que ela tá sentindo. O artista, o performer, ele só vai usar o próprio corpo como uma forma de trazer esse sentimento ou de trazer essa discussão à tona. Ainda é muito pouco discutido a performance, principalmente aqui no Brasil, porque é da arte contemporânea e às vezes a arte contemporânea é meio incompreendida, ou o pior de tudo isso é que as pessoas não querem compreender a arte contemporânea e daí acabam julgando mal. Só o fato do artista usar o corpo como arte já é assim uma coisa extremamente legal. Na minha opinião é um dos estilos mais legais de arte que existe, porque, não sei, aqui eu tenho a ligação do teatro e da dança junto comigo, e daí depois da faculdade de artes visuais eu só juntei tudo no eixo que mais me favorecia, e a performance foi. Então assim, se eu pudesse criar algo seria dentro da performance. Ainda tem umas performances meio planejadas, não sei se o público está preparado para isso. Então só pra resumir tudo, ela foi criada lá por volta de 1960 como uma maneira de protestar, de criticar, de fazer refletir sobre alguma coisa usando o próprio corpo do artista como objeto artístico. Se vocês quiserem saber mais sobre performance, por favor deixem aí nos comentários pra eu saber. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos se você acha interessante e continue assistindo os vídeos aqui do canal, é sempre bom vocês continuarem conosco. Então acho que era isso. Em breve falarei mais sobre o assunto, tá? Não vai ficar assim tão superficial, é só pra começar falando assim aos poucos. Um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo.